Boa tarde a todos. Nós estamos aqui nesse dia para tratar de um tema muito importante, diz respeito à questão da saúde de idosos. Na verdade, essa apresentação que eu vou fazer, ela tem como título Impactos da família e na família do suicídio de idosos. Embora esse tema seja um tema, a questão do suicídio entre idosos, é um tema difícil da gente ouvir falar, que tenha pouca visibilidade, na verdade o fenômeno em si não é um fenômeno raro. O fenômeno tem crescido enormemente nos últimos anos e não é algo restrito à Amazônia ou ao Brasil, mas é o efeito de um fenômeno mundial, que diz respeito tanto ao crescimento do número de idosos na nossa população. A gente sabe que o Brasil está enfrentando uma inversão demográfica, passou de ser uma nação de jovens e crianças para se tornar uma nação já mais amadurecida, em que o número de idosos tem crescido muito. Junto com esse envelhecimento da população, se acompanham outros fenômenos, outros elementos que são ligados à saúde do idoso. E a questão da violência também contra o idoso. Passam, portanto, a serem temas importantes para serem considerados. Nós vamos tratar aqui do suicídio entre idosos, pensando sempre na perspectiva de que o suicídio é uma forma de violência. É uma violência auto-infligida, primariamente, mas é também secundariamente resultado de outras violências que muitas vezes o idoso sofre, em vários contextos onde ele habita. Então, a gente não pode perder de vista esse fato também, de que pensar em suicídio de idosos é pensar no fenômeno da violência social como um todo. E aí é importante também a gente referir que os dados que eu vou trazer, eles derivam de duas pesquisas nacionais que foram feitas entre os anos 2012 até 2015. Uma primeira pesquisa, que eu vou apresentar os resultados, que foi realizada com famílias de idosos que se mataram, e essa pesquisa foi feita nacionalmente em todas as regiões do Brasil, em que mais de 50 famílias foram entrevistadas, com um instrumento que a gente chama de autópsia psicológica e psicossocial. É um roteiro de entrevista bastante denso, que traz muita informação sobre as dinâmicas familiares, as circunstâncias da morte do idoso, os perfis sociodemográficos do idoso, os contextos socioantropológicos em que o idoso vivia, enfim. Nessa pesquisa, o nosso foco foi olhar as famílias e colher o relato das famílias e de sua experiência. E numa segunda pesquisa, essa última que nós realizamos e finalizamos em 2015, nós já tivemos um outro enfoque. Nós fomos conversar com os idosos que estavam com forte ideação suicida ou que tinham uma experiência de tentativas de suicídio. Quer dizer, idosos que não tinham se matado, mas que estavam fazendo tentativas ou desejando isso. Então, nós fomos dar voz a esse idoso e colher deles as narrativas, os relatos de vida que mostravam para nós em que contextos essa questão do suicídio entre idosos acontece. Isso foi muito importante. Também foi uma pesquisa nacional, aí com mais de 60 idosos falando de si, homens e mulheres que fizeram tentativas de suicídio. Essas duas pesquisas nacionais, elas foram lideradas pela doutora Maria Cecília de Souza Minaio, que é uma pesquisadora muito importante lá da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, do Rio de Janeiro,
e ela é também a coordenadora geral do CLAVES, que é um grupo que trabalha com violência. Então, ela é uma especialista na área de violência e uma especialista também nesta área da questão do suicídio entre idosos, uma pioneira nessa temática no Brasil. Né? E é no grupo dela, então, que eu tenho atuado e colaborado com essas pesquisas nacionais. Nós aqui colaboramos, sobretudo, na coleta de dados e nas análises e construções dos artigos que já estão publicados. Alguns deles eu vou mencionar aqui para que vocês conheçam. Tá? Bom, então, feita essa introdução na nosso tema, eu vou passar para um dos resultados da primeira pesquisa que nós realizamos. E era um artigo chamado Impacto do Suicídio da Pessoa Idosa em Suas Famílias. Já que a gente estava conversando com as famílias, a gente foi ver, sim, o idoso morreu por suicídio. E agora? E a família, como é que fica? Como é que a família se vê? Como é que ela expressa a sua vivência? Que coisas que marcam essa experiência? E aí, essa nossa colega, Ana Elisa Bastos Figueiredo, e um grupo grande de trabalho que eu faço parte, em 2012, nós publicamos esse material. Né? Então, esse é um dos artigos que foram produzidos. Outros foram produzidos em outras temáticas, discutindo um pouco a parte metodológica, discutindo a parte de gênero, outros temas que a gente não vai conseguir falar nesse momento, já que a gente está focando nas questões da família. A gente gostaria de dar destaque nessa nossa conversa às questões da família. Mas esse é o primeiro texto que a gente produziu dessa primeira pesquisa nacional. O que nós percebemos, então, em termos das vivências da família que perdeu um idoso por suicídio? Bom, primeiro a gente tem que pensar que o suicídio é um evento traumático e é um evento inesperado por muitas famílias. E essa questão de ser repentino, inesperado, pega a família totalmente despreparada. E gera na família fortes sentimentos de culpa pelo ato do idoso. E questionamentos do tipo, quem foi culpado? Por que será que ele fez isso? Né? Os sentimentos ficam misturados, eu não conversava com meu pai, eu não dei atenção devida à minha mãe, eu não percebi o que estava se passando com ele. Muitas famílias, grande maioria delas, se não todas, relatam que os idosos deram algum sinal, alguma dica de que estavam desesperançados, de que estavam cogitando sobre a sua própria morte. Frases soltas, muitas vezes, do tipo, não sei mais o que eu estou fazendo aqui, eu já devia ter ido embora há muito tempo, qualquer hora eu vou dar jeito na minha vida. Eles sugeriam, soltavam essas frases, mas a família, muitas vezes, sem saber como lidar com isso, reprimia esse idoso e dizia, pai, deixa de besteira, para com isso, pai. Ou, como se diz, tirava por menos, né? Achava que o idoso estava fazendo manha, estava tristinho, mas que não era uma intenção séria. Então, muitas famílias não deram a importância devida a esses sinais, a essas sugestões. Banalizaram a queixa do idoso. E por isso, quando o evento se materializa da morte do idoso, os sentimentos de culpa vão lá para cima. As famílias começam a recuperar essa memória, começam a dar sentido a essas falas que o idoso já trazia há algum tempo, e então o círculo da culpa se fecha. Né? Então, a gente percebe que as famílias ficam muito marcadas por esta experiência,
e não conseguem decodificar o risco que está ali presente. E isso é muito importante da gente prestar atenção. E de validar e dar a importância a esse risco. A gente não analisar aquilo que o idoso diz. Porque, em termos do desprestígio social que o idoso vive na nossa sociedade, a gente sabe muitas vezes que a gente não leva muito em conta mesmo o que eles dizem. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, o idoso é ultrapassado, ele já não entende das coisas, ele não é moderno, ele não lida com tecnologia. Então, a posição dele, a opinião dele, o que ele fala não é tão importante. E é nesse clima de desimportância que a gente, então, analisa os sinais. E esses sinais precisam ser vistos e precisam ser reconhecidos e decodificados, porque existe ali a expressão de uma intenção que não é uma intenção pueril. É isso importante a gente dizer também. Uma coisa que a gente descobriu nesse caminho de pesquisa é que o idoso tem um padrão de suicídio muito diferente do adolescente e do jovem. Quando o adolescente tenta se matar, na maior parte das vezes ele vai usar meios menos letais, vai tomar remédio para dormir, né? Vai fazer uma escaramuça qualquer, de uma tentativa de morte. Ele está querendo expressar alguma coisa, está querendo expressar a dor, ele está querendo expressar um grito de desespero para me salvem, me ajudem, né? O idoso não tem tanto essa linguagem. O idoso tem uma postura mais consciente, mais determinada. Por isso que esses sinais que ele dá não podem ser banalizados. Quando o idoso chega a cogitar da própria morte, a gente tem que ficar de olho, tem que ficar muito atento e tem que tratar, provavelmente, a depressão, o que está por trás. Ou as relações familiares que não estão funcionando bem, estão gerando muito sofrimento. A gente não pode tirar por menos. A gente tem que levar a sério. Porque o idoso não é como o adolescente, como o jovem adulto. Tá? E, especialmente, a gente pensa que precisa dar atenção a esses sinais, porque muitas vezes esses sinais começam com um certo isolamento. Um isolamento social, aquele idoso que está meio assim, quietinho no canto, ele está meio tristinho, ele para de falar com as pessoas, e a família fica pensando assim, é coisa de gente velha mesmo, o idoso é assim, ele é meio triste, ele vai se recolhendo, é natural da idade. Enquanto que, na verdade, não é. Sinaliza que ali está tendo um sofrimento, uma impossibilidade de relacionar-se. A gente tem que se perguntar, o que está acontecendo? De novo, pode haver uma depressão de base, pode haver outros processos que estão gerando esse isolamento. E a própria família que vive a perda de um idoso fica fortemente marcada por essa experiência. E também se isola socialmente porque começa a sentir vergonha. Vergonha de quê? Do julgamento social. Porque muitas pessoas da vizinhança começam a comentar. Outras pessoas da família extensa também começam a comentar. A família não cuidou do idoso, a família negligenciou o idoso, a família deve ter feito uma coisa muito horrível para o idoso querer se matar. E a família, então, também se vê aprisionada nessa pecha, nesse rótulo, né, de estar sendo responsabilizada também. Nós observamos na nossa pesquisa relatos assim muito impressionantes, porque você sabe que quando uma pessoa se mata em casa, tem um processo todo social que se instala no ambiente doméstico, que é um processo extremamente difícil de ser enfrentado. De repente, a casa é invadida pela polícia, pelo IML, que vem recolher o corpo e levar para o laudo, para ver se o morto não foi assassinado, se não há sinais de crime.
começam os interrogatórios na família inteira, em que a família é questionada quem é que teria intenção na morte do idoso. Então, a família se vê extremamente pressionada num momento de dor, num momento traumático e ainda tendo que responder criminalmente diante da polícia. Então, essa é uma questão muito sensível para a família. A família sai com uma marca, além da dor, do luto pelo seu querido, tendo que enfrentar toda essa situação. A própria saúde da família também fica comprometida, porque se sabe também, as pesquisas demonstram, as pesquisas mais longitudinais, que a perda de algum querido, especialmente por razões de violência, gera uma dor no curto termo, uma dor que é o próprio luto, mas no médio termo e no longo termo, as consequências também vêm em termos de doenças psicossomáticas, de processos depressivos, do desencadeamento de doenças crônicas que são ali, né, gatilhadas, né? A morte do idoso serve como gatilho para outras manifestações de doença, especialmente na área da saúde mental, né? Em que todos são atingidos, né? A família recebe esses impactos muito fortemente. Então, não é incomum também, a gente é encontrado na nossa pesquisa, não foi incomum a gente encontrar esposas que estão depressivas, filhos que estão depressivos, filhos que tivessem a sua trajetória de estudo, trabalho, interrompida pela morte, né, por suicídio do idoso. Então, esse é um evento que atinge a todos, né? O estigma e preconceito social que pesa sobre a família, mas também sobre o próprio morto. Porque vocês sabem que algumas igrejas se recusam a celebrar o funeral, né? E as cerimônias religiosas muitas vezes são impedidas, porque se considera que esse morto não tem mais condição de salvar-se, ele é alguém maldito, alguém que optou pela própria morte. E aí a família sente mais dor agora de ver atacado um grande valor simbólico, relacional, espiritual, que é a vida futura do seu querido. Então, o estigma e o preconceito social são grandes, que pesam sobre a família, que gostariam de ser consoladas, de ter palavras de aconchego e de carinho por parte de algum sacerdote e tal, e muitas vezes não tem, né? Além disso, a casa, se o morto se matou em casa e sobrou alguma substância, né, biológica, ali como é o caso de um senhor que cuja família nós entrevistamos, que ele se matou por arma de fogo no seu quarto. Então a cama, o quarto, a parede, todo o ambiente ficou ensanguentado e não tem ninguém para te ajudar depois a lidar com isso, porque não tem serviço público que vá lá ajudar essa família. Quer dizer, os próprios membros da família é que tem que limpar o sangue, limpar o ambiente, pintar a casa, tem que de novo se defrontar com aquela situação de uma maneira continuada. Né? Então, essa situação difícil, essa situação de violência, gera outras pequenas violências que a família é submetida também. Né? Então, o sofrimento familiar é enorme nessas situações e circunstâncias. Né? Aí aparece também misturado, como é um conjunto de sentimentos, não prepondera um único sentimento, que as situações são múltiplas, tem múltiplas dimensões, a gente vê também a questão da raiva, que a família passa a nutrir, às vezes, raiva do próprio morto. A raiva de dizer assim, olha o que ele aprontou com a gente, olha o que ele está agora submetendo a gente.
Se as relações anteriores não estavam muito boas, então a família pensa, além dele ser isso, aquilo, aquele outro, agora, depois da morte, ele ainda nos prejudica. Então a família fica envolta nesse clima de raiva, culpa, depressão, vergonha. E esses sentimentos, eles se mantêm durante bastante tempo. Não existem serviços de acolhimento à família, de acompanhamento à família. A maior parte das famílias relata que o idoso esteve no serviço de saúde para acompanhamento médico durante os últimos 2, 3 meses. Isso quer dizer que esse idoso foi lá, foi atendido por um profissional qualificado na área de saúde e esse profissional não soube avaliar o risco e tratar o que estava acontecendo ali. E isso é algo também que nos preocupa em termos do serviço de saúde, que precisa melhorar a sua qualidade, o seu olhar clínico, a sua sensibilidade, para perceber a situação, poder avaliar o risco e poder tomar providências acionando redes, conscientizando a família, criando algum cinturão de segurança para que esse idoso possa passar por aquele momento mais de crise e poder sair, né, dessa situação. Então, a gente vê que a família, não só ela, não é assistida depois da morte do idoso, porque não existe serviço. A maior parte das famílias não recebeu visita de ninguém, recebeu da polícia, do IML. Eventualmente foi feita alguma cerimônia religiosa ou não. Ou a própria família deu o seu jeito de enterrar o seu morto. Em alguns cemitérios até tem alas, a gente sabe, para suicidas, né? Além disso, a gente vê que a própria família não é atendida, não é acolhida, não é tratada no evento logo posterior. Tá? Então, esse é um problema. Né? Aí, o que acontece? Se é uma família que já tem uma conflitiva própria, prévia à morte do idoso, e muitas delas têm, a gente vai falar daqui a pouquinho, o que vai acontecer? As dinâmicas relacionais vão piorar mais ainda, né? Que a morte do idoso não ajuda em nada, ao contrário, agrava uma situação, né? Em que a família tem que lidar, e aí um deterioro dessas relações, novas rupturas podem vir a acontecer. Então, esse panorama aqui, que eu acabei de expor para vocês, trata mais da questão da família, que perdeu o idoso por suicídio, e do impacto que esse suicídio traz para a família. Agora, vamos falar um pouquinho da influência, já que a gente falou sobre que muitas vezes essas famílias já têm uma conflitiva prévia à morte do idoso. Uma conflitiva em que o idoso é um dos atores, é um dos envolvidos, né? E que muitas vezes tem a ver com a própria história de vida, de relacionamento, vinculação com os filhos, múltiplos casamentos, várias situações aí que influenciam nessa trajetória. Vamos falar um pouquinho, então, das influências desses problemas e conflitos familiares nas ideações e tentativas de suicídio de pessoas idosas. Então, agora vamos pensar os conflitos familiares em relação às tentativas, que é exatamente essa segunda pesquisa que eu mencionei, em que a gente foi conversar com idosos, ao invés de conversar com famílias, tá? Conversar com o idoso. Bom, então a gente encontrou que é um panorama que se verificavam muitos conflitos e problemas familiares de longa duração, persistentes, conflitos que eram resultado de toda uma existência, de uma biografia. Quer dizer, lá atrás esse idoso tinha tido problemas na vinculação com os filhos, muitas vezes desassistido os filhos, ou abandonado a família, ou estava envolvido com alcoolismo, ou com múltiplas famílias. Quer dizer, tinha todo um cenário difícil que marcava a existência,
E esse cenário de conflitiva se associa a outros fatores nas manifestações de pensamentos e tentativas de suicídio em pessoas idosas. É muito importante a gente pensar o seguinte, ó, suicídio nunca é resultado de um único fator, de um único elemento. Suicídio sempre é o produto final de uma sequência de eventos, de situações, de relações, de episódios que se estendem muitas vezes no longo prazo e que eclodem ali naquele ato. Quer dizer, dificilmente eu não tenho referência de ninguém que diga assim, por causa de um problema desse último mês eu resolvi matar. Ou por causa desse fatorzinho aqui. Não, isso não existe. É um fenômeno complexo, multidimensional, em que concorrem vários fatores. O problema é que a gente não vai, ao longo do tempo, como esses fatores são múltiplos, às vezes a gente não identifica o elemento aditivo de todos eles que vão se conjugando para montar aquele cenário favorável à eclosão do suicídio nas famílias. Então, é importante. E os idosos, eles apontavam alguns elementos motivacionais das tentativas de suicídio. Primeiro, o elemento mais citado foi a questão das perdas familiares significativas. A morte de uma esposa, a morte de filhos, as perdas de saúde, as doenças incapacitantes que colocam essa pessoa na cama ou que fazem com que ela perca a sua autonomia de locomoção, do exercício da sexualidade e de outros elementos muito significativos para o sujeito. Então, perdas. A gente sabe, e outras pesquisas também evidenciam, mas essas mostraram também muito claramente, que quando um idoso perde, por exemplo, o cônjuge, o risco de suicídio cresce muito. Porque especialmente se ele tinha uma relação de longo termo, muitas vezes 40, 50 anos de casamento, ele tinha um suporte ali do seu cônjuge, que eram companheiros para tudo, que se sentiam assistidos um pelo outro na vida. Eram sócios desse empreendimento de viver. E, de repente, perdem aquela pessoa, isso vulnerabiliza demais o idoso. Especialmente os homens. Se forem idosos, eu estou dizendo, idosos especialmente de idade mais avançada, em que não cogitam mais do casamento. A gente sabe que o homem, quando perde a esposa, se for um homem jovem ou até um homem de meia idade, ele tem possibilidade de se casar novamente, constituir de novo uma relação amorosa, satisfatória, não há problema nenhum. Mas quando o idoso já tem a sua saúde debilitada, vê no seu cônjuge a única fonte de apoio e de presença constante e perde esse cônjuge por doenças, muitas vezes sérias, dolorosas, de longo termo, esse idoso realmente fica vulnerabilizado para o suicídio. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso. Perdas familiares significativas. Mas não é só a perda do cônjuge, não. Também é perda de filhos. Por exemplo, a gente chegou a conhecer alguns casos em que filhos foram mortos por suicídio, filhos foram mortos por assassinato, tudo mortes violentas, que marcam muito a vida do idoso e que geram nele, então, uma depressão de base muito significativa e que vai, então, também constituir esse cenário facilitador para o suicídio. Conflitos familiares e intergeracionais, disputas, humilhações, disputas sobretudo por bens, por patrimônio, por dinheiro, em que as novas gerações sentem ali no patrimônio do pai
uma fonte de sustento e se apoiam naquilo. Então, o que a gente chama de violência patrimonial, isso também apareceu muito fortemente. Então, os filhos que já estão planejando como irão usar o bem dos pais, ou que já se apossaram da sua renda, da sua aposentadoria, e aí então esse idoso vive este conflito, porque como ele se sente numa posição mais fraca na negociação com os filhos, porque muitas vezes ele não tem poder de argumentação e não pode impor a sua posição por não ter mais saúde para tal. Muitas vezes ele é abusado pela família e se vê ali encurralado. Não pode ir nem para frente nem para trás. Se vê despojado dos seus bens sem poder reagir a isso. E esses conflitos intergeracionais, quer dizer, conflitos que se estendem de pais para filhos, né? Esse idoso que foi abandonado pelos seus pais, esse idoso que abandonou os seus filhos na primeira infância e na adolescência, e agora os filhos com muito ressentimento, com muito amargor deste pai, que lhe impôs muitos sofrimentos, partem para a revanche. E essa revanche é como? Despojar o idoso, fazê-lo calar a boca, o tratar com humilhação e desprestígio e coisas dessa ordem. Então, a gente vê todo um cenário de relações familiares em que a violência está presente. Quando não a violência explícita, a violência física, essas violências pequenas, mas diárias, veladas, que é a gente não falar com o idoso, não olhar para a cara dele, não deixá-lo participar de nenhuma rotina doméstica, não pedir a opinião dele para nada, deixá-lo vegetando ali num canto. Então, a gente sabe que isso é uma morte em vida, que muitas vezes o idoso é submetido. Então, essas condições, essas situações, essas dinâmicas dentro da família geram um cenário muito facilitador para que o suicídio seja visto como uma solução, uma saída viável, uma saída mais digna, né? E as experiências emocionais dos idosos, o que eles nos contam sobre o que eles vivem? Primeiro, uma situação de muita tristeza, né? Então, os sentimentos depressivos preponderam, com certeza. Devemos identificar, devemos tratar, encaminhar para tratamentos da depressão, em psicoterapia, com entrada de medicamentos, com profissionais especializados, o máximo possível. Sentimentos de abandono também, porque muitas vezes esses idosos não foram idosos que abandonaram a sua família, ao contrário, foram idosos que sustentaram, que criaram, que ajudaram, que se dedicaram, que entendem que esse momento seria um momento de colher os dividendos de tudo que eles investiram, as suas vidas, a sua saúde, a sua mocidade, nos filhos, nos netos, e que agora sentem que colocaram na poupança, mas que a poupança não deu em nada. Foi desviada, né? Num sistema de corrupção. Mas agora é a corrupção da família, que despoja o idoso. E aí o idoso, então, se vê sem saída, né? Investiu, mas não vai colher. Então começa um isolamento, a tristeza, os pensamentos de morte, de inutilidade, do que eu estou fazendo aqui, né? A incompreensão também dos desejos, o idoso quando fala, quando pede alguma coisa, quando põe a sua opinião, não é contemplado pela família, é desprezado, é ignorado. Você sabe que a indiferença é uma forma muito mortal de violência. É quando você considera o outro um nada, você não reconhece que ele está ali, você simplesmente faz de conta que não está.
Então, isso é algo extremamente lesivo, extremamente violento contra o idoso, né? E a ausência de manifestações de afeto e respeito, que são tão importantes para o idoso, que deseja se ver num lugar de respeito, né? É um idoso, então se os seus netos o reconhecem, pedem bênção à moda antiga, ou pelo menos o cumprimentam, trocam ideias com ele, manifestam, conte aí, vô, o que o senhor acha disso? Como é que era na sua época? Coisas que os idosos apreciam tanto, coisas que nós gostamos, que é falar sobre nós mesmos, a nossa trajetória, nossas experiências de vida, né? Então, a ausência dessas manifestações são cruéis, marcam muito a experiência emocional, né? O que os idosos querem, afinal de contas? Será que nós, idosos, estamos querendo muito? Estamos abusando das novas gerações? Não. Queremos acolhimento, que é um ouvido para nos ouvir, uma atenção para aquilo que estamos dizendo, uma compreensão, uma troca de ideias, um diálogo, liberdade para realizar pequenos desejos, terminar a vida de forma digna e com o menos sofrimento possível, né? Um pouco de sofrimento todos nós passamos, é inevitável, mas não um sofrimento imposto pelas nossas famílias, né? Encontrar ajuda e proteção para uma progressiva diminuição das nossas capacidades. A gente sabe, com a idade, a gente já não enxerga bem, passa a ouvir menos, tem menos destreza motora, já não se locomove com rapidez, né? Tem uma série de perdas que a gente vai tendo mesmo ao longo da vida, que são normais, todos nós passaremos por isso, mas a gente precisa trabalhar com isso, lidar com isso de modo a manter circuitos de proteção e que possam nos acolher nesse momento. Continuar a participar das decisões de família, especialmente naquilo que lhe diz respeito, que é a sua casa, seus afazeres, sua rotina de vida, né? Tudo aquilo que lhe diz respeito, e prolongar ao máximo as conquistas e as prerrogativas sociais, que são propriedades, autoridade, respeito, você poder responder e interferir naquilo que é seu, né? Então, isso é muito importante. A gente não cansou de encontrar situações por todo o Brasil em que o idoso mora na sua casa, permitiu que os filhos e netos também se instalassem lá por uma questão de necessidade e para acolher a sua família e poder ajudar as novas gerações, mas esse idoso vai perdendo espaço do seu quarto, perdendo espaço na família, na cozinha, ele já não manda nada, alguém mais assumiu. Ele vai lá para um quartinho no fundo, lá um puxadinho que fizeram para ele, e ele fica isolado da rotina e já não manda mais na sua própria casa, no seu próprio bem, que ele demorou a vida toda para construir. Então, essa é uma questão, é uma realidade que nós devemos estar atentos e nos questionar. O que é, afinal de contas, em termos de justiça e liberdade que a gente está enfrentando, né? Então, eu acho que os principais achados que eu coloquei muito rapidamente aqui seriam esses, das duas pesquisas nacionais. Nessas revistas que eu mencionei no início da minha apresentação, e nesta outra, né, da colega Armanda Guimarães da Silva e companheiros, eu faço parte desses companheiros, né, na revista Ciência e Saúde Coletiva, em 2012 e em 2015, a gente tem vários artigos tratando de outras informações, outros dados dessas duas pesquisas nacionais, e eu deixo aqui um convite para que todos possam entrar nas revistas, acessar os artigos e, se quiserem interagir mais conosco, aqui está o nosso contato para futuros debates, né? E outras informações que quiserem ter. Então, seria basicamente isso. Agradeço a oportunidade dessa interação e divulgação.